Olá, boa tarde a todos vocês, tudo bem? Quem fala com você aqui é o professor Rogério Melo, do canal Humanas Hoje. Vamos fazer um pouquinho uma aula diferente hoje, justamente porque muitas pessoas têm nos pedido para que nós possamos falar sobre os sermões bíblicos, principais tipos de sermões bíblicos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera, para ficar um pouquinho mais aqui com vocês, tá bom? Eu vou passar para vocês alguns tipos de sermões, os 3 sermões mais conhecidos, mas vai estar aqui disponibilizado também nos slides do canal de vocês, para vocês, os slides que eu vou passar aqui na aula, tá bom? Então, fique totalmente disponível para mandar sua pergunta, mandar a sua sugestão. Deixe sempre seu like aí no nosso canal e compartilhe com o máximo possível de pessoas para que assim você possa interagir sempre conosco, ok? Temos sorteios no canal, atendemos aos pedidos das aulas da forma que vocês acharem melhor o entendimento para cada um, ok? Eu vou disponibilizar depois o slide na hora de colocar e editar o vídeo, eu vou disponibilizar os slides aqui para o canal. Os 3 tipos de sermões bíblicos. Rogério Melo. Os 3 tipos de sermões bíblicos, o primeiro que nós trataremos aqui é o sermão temático. É aquele sermão baseado em temas, o qual você trata ele exclusivamente ali na hora de fazer a sua pregação. Você escolhe um tema e neste tema você desenvolve dentro da Bíblia, dentro de todo o estudo bíblico que você faz, em cima daquele tema. Este é um sermão temático, é um sermão baseado exclusivamente em tema. Nós temos aqui no slide, vai aparecer para vocês, a história de um dos grandes pregadores, conhecido por muitos como o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. Spurgeon, ele era chamado de príncipe dos pregadores, e Spurgeon, ele usava as formas variadas de sermões para sua pregação. Principalmente o sermão expositivo. Vai aparecer no slide quem foi Spurgeon, e depois vocês vão buscando mais algum material deste pregador, que é muito importante para você que está se preparando para pregar a palavra de Deus. Retratos do Homem Perfeito seria, por exemplo, um sermão temático. De acordo com o James Braga, uma forma de sermão temático daria para você fazer exatamente desta forma que vai aparecer para vocês aí. Retratos do Homem Perfeito fornece o título geral para a seguinte série de sermões: o amor de Jesus, o rosto de Jesus, as mãos de Jesus, as lágrimas de Jesus, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Então, tem como você falar do amor de Jesus baseado, é claro, no seu conhecimento do amor, considerando aí as formas de amor grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, lembrando sempre que o amor ágape é o mais conhecido, é o mais difundido, porque é o amor perfeito. O rosto de Jesus, independente da aparência que se crê como era o rosto de Jesus, você pode dizer que o rosto de Jesus, ele é uma lição para que nós possamos comparar com o nosso rosto, conforme é a nossa feição, conforme nós devemos ser a semelhança de Cristo. É claro que não está falando exclusivamente de uma aparência física, mas está falando de uma aparência humilde, de uma aparência simples, mas uma aparência que transmite sinceridade. Houve vezes que Jesus foi duro, houve vezes que Jesus falou a ponto da multidão sair de perto dele e o próprio Pedro ser convidado pelo próprio Jesus a se retirar se caso tivesse interesse de ir também, mas não esqueçamos que o rosto de Jesus sempre transmitia o amor, o afeto que aquelas pessoas tanto precisavam. As mãos de Jesus, as lágrimas de Jesus, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus e o nome de Jesus. São alguns sermões que pode ser caracterizado como sermões temáticos e qual pode ser usado nas pregações. O próximo aqui exemplo, é preciso observar que, segundo o exemplo dado acima, o sermão temático contém uma ideia central. Em outras palavras, esse esboço trata de um único tema, a saber, razões para oração não respondida.
É o exemplo do James Braga, que ele traz, por exemplo, se você for falar das orações não respondidas. Então, você vai tematizar, vai trazer o tema dentro das orações não respondidas. Se você trazer um tema dentro das orações, tá quente aqui, né? Não respondidas, e se você depois tentar voltar-se para as orações respondidas, pode ser que fique de uma forma não muito bacana, não muito boa na hora da sua pregação. Por quê? Porque as pessoas precisam entender as razões que a oração não são respondida. Então você pode tratar em um dia, em um domingo, de um tema das orações não respondidas, no outro domingo as orações respondidas, no outro domingo você pode fazer até uma síntese das duas, ok? Não há problema nenhum, mas é importante que você foque exatamente no tema que qual você está tratando. Próximo. Aqui temos a foto do Spurgeon novamente. Chamado de o pregador do povo, o príncipe dos pregadores, se dedicava na preparação dos sermões. Então, todas as vezes que o Charles Spurgeon, ele tratava de algum tema, ele vinha trazer algum tema bíblico, Spurgeon, ele fazia questão de pesquisar, de orar, é claro, de buscar em consagração a Deus, mas de pesquisar e de elaborar muito bem os seus temas. Existe uma trilogia de um livro chamado Lições aos Meus Alunos. São 3 livros que ele enfatiza muito desses temas da sua forma de pregar. Leva muito a sério a forma que se deve pregar, leva muito a sério a forma que se deve expressar da palavra de Deus, mas Spurgeon em nenhum momento diz que ele não pesquisa, que ele não trata. Então, tem muita coisa interessante de Spurgeon que você pode ver com os sermões temáticos, como, por exemplo, Tesouros de Davi, outros temas interessantes, as parábolas, né, que ele vai trazendo as parábolas, apesar que é um sermão mais expositivo das parábolas, mas se caso houver a possibilidade de uma dessas parábolas ser temática, você pode trazer o tema também, um tema da parábola, né, que você pode estar fazendo ali, e sem nenhuma dúvida você pode fazer o sermão temático e não haverá problema nenhum. Ele foi conhecido por ser o pregador do Palácio de Cristal, é um local muito bonito, né, que foi muito bonito na Inglaterra, e até hoje nós temos aí grandes admiradores de Spurgeon pela forma como que ele tratava, como que ele levava a sério a sua pregação. O segundo sermão que nós iremos falar tratar é o sermão textual. O sermão textual, de acordo com James Braga e outros grandes professores de homilética, é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como uma linha de sugestão, e o texto fornece o tema do sermão. O cuidado que se deve ter com o sermão textual é jamais tentar reduzi-lo ou acrescentá-lo a uma lógica ou razão que não faz parte da totalidade do texto, ou melhor, tentar focar a porção do texto à totalidade do assunto tratado ou criar doutrinas e ensinamentos que não fazem parte do texto pregado. Isso eu acrescentei aqui no slide, vai aparecer para vocês. É justamente aquele sermão que você pega aquele texto pequeno da Escritura, pega um pequeno texto, e você tenta pegar aquele texto para utilizar ele de uma forma específica. Não está dizendo exclusivamente no contexto geral sobre aquilo, mas você vai estar utilizando justamente esse texto para que você possa enfatizar a sua pregação. O que você não pode é pegar justamente partes e tentar fazer com que isso se torne uma doutrina, ou uma lógica, uma razão. O Salmo 23:1, você tira "O Senhor é meu pastor" e fica com a parte "nada me faltará". E começa a pregar que se ali está dizendo "nada me faltará", então não pode faltar nada para nós. Quem desejar viajar 12 vezes no ano de avião vai viajar. Quem andar pelas ruas da cidade achando dinheiro o tempo todo vai achar. Quem precisar de combustível não vai faltar gasolina no carro nunca, porque nada me faltará. Então são textos que são coisas desconexas com aquilo que o texto está dizendo. Agora, se você diz "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", porque Ele é o pastor que cuida e em nenhum momento falta o seu cuidado, a sua edificação, a sua repreensão,
o seu amor, o tempo disponibilizado para te ajudar, aí sim. Uma das citações de James Braga, que eu repito aqui, é justamente a de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Busque na sua Bíblia. Mas é assim, justamente dividido esse sermão textual em 3 tópicos. Ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus, e Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Então, quando Esdras se dispõe a buscar a lei do Senhor, ele dispõe por algumas situações. Obedecer a palavra de Deus, primeiro ele queria para si, ele queria obedecer a palavra de Deus, ele queria praticar a obediência da palavra de Deus. Ele estava disposto a ensinar a palavra de Deus e para ensinar a Israel os seus estatutos e juízos, e a partir do momento que ele estava disposto a ouvir e a pregar a palavra de Deus, ele estava disposto também a ensinar a Israel, porque Esdras, ele era escriba, e nem todos sabiam ler naquela época, nem todos tinham disponibilidade das escrituras sagradas. Então ele se dispôs a ensinar o povo. Então é um pequeno texto em que você pode falar justamente das pessoas que precisam, que se dedicam a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus para se dispor a ensinar, para dispor a ajudar as pessoas que precisam. Você pode dizer das pessoas que precisam e necessitam mesmo, urgentemente, antes de ensinar, também obedecer a palavra de Deus. E você pode utilizar várias formas de alegoria e ilustração, como aqueles que no próprio livro do John Bunyan, o Peregrino, ele cita de algumas pessoas que ele encontra que inclusive eram pregadores da palavra de Deus. E essas pessoas não estavam de acordo com a palavra de Deus na hora dos seus ensinamentos. Então ele encontra muitas pessoas dessa forma que, infelizmente, deixaram a palavra de Deus e não ensinaram a palavra de Deus como era devido. Todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Essa é uma frase de John Wesley, e John Wesley ele levava isso muito a sério. Pregar sempre a palavra de Deus para salvar aqueles pecadores, aquelas pessoas que não haviam se convertido. Então, para o sermão textual, no caso aqui de Esdras, não se esqueçam, obedecer a palavra, mas a dedicação em ensinar jamais pode faltar. O terceiro sermão aqui é o sermão expositivo. Por que é um sermão expositivo? O que é um sermão expositivo? O sermão expositivo é o modo mais eficaz de pregação, porque, mais que todos os outros tipos de mensagem, ele com o tempo produz uma congregação cujo ensino é fundamentado na Bíblia. Ao expor uma passagem da Sagrada Escritura, o ministro cumpre a função primária da pregação, a saber, interpretar a verdade bíblica, o que nem sempre se pode dizer dos outros tipos de sermões. O que ele está dizendo aqui, o James Braga, o que está dizendo aqui os grandes pregadores de homilética, Spurgeon falava muito sobre isso, é que quando você faz uma mensagem expositiva, você pega todo o texto, pega todo o seu contexto para que você ali possa deixar muito claro aquilo que o texto está expondo. Então diz, no sermão expositivo, o texto usado da Escritura é de maneira mais intensa e quase nunca se usa outros versículos, a não ser que o mesmo sirva de base para o texto. Então, por exemplo, você vai falar como Jesus andou sobre as águas. Pedro, logo depois, também segue a Jesus. Você pega ali aquela passagem bíblica e vamos dizer que você vai buscar o local justamente onde acontece aquilo, né, o local onde Jesus anda sobre as águas. Você pode citar os 3 estados da água, sólido, líquido e gasoso, e justamente ali é um estado líquido. Você pode citar que Pedro é o único homem que se tem notícia de que andou sobre as águas, porque as outras passagens de andar sobre as águas, onde envolve as águas se abrem, né, no Mar Vermelho, Eliseu, Josué. Então a água ela se abre e as pessoas passam em seco, mas Pedro ele anda sobre as águas ao encontro de Jesus até o momento que ele começa a duvidar e ele afunda.
Então você pode deixar muito bem claro essa passagem, essa experiência maravilhosa que Pedro teve. Você pode citar justamente o qual Jesus fala ali, deixa bem claro o homem de pouca fé, que naquele momento a pouca fé dele atrapalha o seu andar sobre as águas. Então você pega um cunho histórico, você faz um pano de fundo sobre isso, sobre a região, sobre a situação onde encontra-se, a qual Jesus vinha ao seu encontro, a matéria que é o corpo andando por cima do líquido, né? A matéria não sendo em nenhum momento tragada, vamos assim dizer, pelo líquido, não afundando ali nas águas. E aqui você vai dizer, no sermão expositivo deve considerar o pano de fundo histórico, sempre que possível, a crítica textual, o que justamente aquele texto vem nos ensinar. Está dizendo ali que todo cristão que acredita no Senhor, ele pula em cima das águas e sai correndo e vai sair andando? Em hipótese nenhuma. Ele está dizendo que a pessoa que anda sobre as águas, a fé dele é muito maior do que uma pessoa que nunca andou sobre as águas? De jeito nenhum. Ali não está dizendo isso. Nem está citando isso em hipótese alguma. Ali está falando exclusivamente de uma experiência, citando algo o qual Jesus Cristo está nos mostrando, está sendo registrado nos evangelhos, uma passagem onde Jesus anda sobre as águas e justamente uma passagem onde Pedro anda e caminha com Jesus. Uma forma de expor realmente dentro do conhecimento adquirido do que trata o texto, local, tempo e espaço, onde acontece, o local onde acontece, justamente o momento em que acontece. Na divisão do sermão, os tópicos contemplados precisam da atenção na formação de introdução, desenvolvimento e conclusão que exponha da melhor maneira possível o conteúdo do sermão. Então, ao você fazer a introdução, você não esqueça jamais que você precisa deixar bem claro essa passagem, que você vai falar exclusivamente desta passagem, daquele sermão expositivo. Já demos algumas dicas de tópico. O homem que anda sobre as águas, que é Pedro. O homem Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra e anda sobre as águas. Ainda convida Pedro para que possa andar junto, possa vir ao seu encontro, é claro. Ele ainda, no próprio sermão, cita que os discípulos começaram a gritar com medo, acreditando que era um fantasma, podendo entender do texto que eles tinham um certo medo, um certo misticismo, algo como hoje muitas pessoas pensam em assombração, em fantasma, em coisas que aparecem de outro mundo, mas Jesus acalma dizendo que era ele, e com toda a tranquilidade no mundo, Pedro olha ali, eu acredito que naquele momento ali, e sai ao encontro dele. Talvez até meio sonolento, ou pela noite, né, pelo cansaço da noite, mas vai ao seu encontro. Próximo passo, agora estamos prontos para elaborar um dos 3 aspectos principais discutido no sermão expositivo. Este que eu deixei aqui pelo apóstolo é o apóstolo Paulo, justamente em Efésios. Vocês verão lá no slide que aparecerá na nossa videoaula aqui do nosso canal. Esse sermão expositivo, ele vai estar dizendo a moral do crente. Nos versículos 10 e 13, ele vai dizer sobre a armadura do crente, do versículo 14 ao 17, e ele vai dizer a vida de oração do crente. Qual sua vida de oração? Precisa estar justamente com todo o revestimento da armadura de Deus. Se você fizer um sermão expositivo baseado justamente em Efésios capítulo 6, você vai lembrar das armaduras. Você vai lembrar que aqueles que iam para a guerra sem armadura corriam seriamente o risco de serem mortos, era quase que um suicídio anunciado. Que as pessoas que não tinham uma boa armadura corriam seriamente o risco do seu exército na guerra, ele simplesmente ser dizimado, ser morto, né? Terminar ali, acabar com o exército. E que cada ponto ali que Paulo cita, ele cita a armadura, que era algo que eles conheciam na época, os habitantes de Éfeso conheciam, e cada parte do corpo, o qual corresponde à sua armadura que ele está citando ali, ok? No final do texto, no final do vídeo, eu coloco aqui os grandes pregadores. Quais são esses grandes pregadores? Nós temos dos grandes pregadores, alguns como John Wesley, que era o pregador que junto com seu irmão, o Charles Wesley, ele era um grande pregador.
conhecidíssimo, né? Opa, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Charles Wesley, que também era um escritor de hinos, né? De hinos evangélicos. John Wesley é conhecido no movimento, né, da Igreja Metodista, um dos grandes pregadores aí que existia dos metodistas e que levava muito a sério também o sermão expositivo e procurava sempre expor da melhor maneira as suas pregações. Jonathan Edwards é o pregador daquele tema que você talvez já ouviu falar, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que é uma pregação conhecida no mundo todo, onde as pessoas sentiram movida no Espírito e ali se arrependeram e ali se entregaram diante do Senhor, se derramaram diante do Senhor devido a essa pregação do pregador Jonathan Edwards. Então, ele é uma pregação expositiva, você acha ela na internet, existe até livros editados justamente deste sermão e é importante que você possa aprender também. Próximo, Billy Graham, que é um dos tão conhecidos pregadores do Evangelho. Ele, nos slides, aparecerá a sua foto, né? Muita gente já conhece o Billy Graham, mas aqui uma pregação que eu coloquei uma das suas fotos, onde ele prega justamente para 1 milhão de pessoas na Coreia do Sul. Então é uma multidão que você vai observar e não vai alcançar o olho. Seu olhar não vai chegar ao fim da tamanha multidão que está ali na sua pregação na Coreia. Essas pessoas tinham grandes dons diferentes daquilo que você tem, da forma de pregar, da forma de você anunciar o Evangelho, de forma nenhuma. Mas eles se dedicavam a pregar de uma forma expositiva e de uma forma que as pessoas poderiam entender. O maior importante das pregações, ou temática, ou textual, ou expositivo, qual orientaria a expositiva a ser melhor, para que assim evite várias coisas que não estão na Bíblia, é a dedicação que as pessoas têm justamente na hora de fazer a pregação expositiva e na hora da pessoa fazer com que as pessoas compreendam aquilo que está sendo pregado. Não adianta você pregar bonito, você ser um pregador que fala palavras bonitas e palavras nos originais. É claro que você deve usar os originais sempre, mas com um critério que é de entendimento da palavra e não de exibicionismo, mas que você deixe claro que qual é o sentido da palavra e para qual finalidade aquela palavra está sendo usada, tá bom? Muito obrigado. No final deixei o slide aqui do nosso canal, Humanas Hoje. Não se esqueçam na sua aula de pregação. Nossos sermões são os sermões temáticos, sermões textuais e sermões expositivos, ok? Obrigado a todos, deixe seu like, se inscreva no canal, é gratuito. Peça o seu conteúdo e estaremos gravando para você. Fique com Deus, muito obrigado, até a próxima.